Hoje começa o Advento, o início de um novo ano litúrgico na nossa Santa Igreja Católica. É um momento de renovação da nossa fé, de viver a liturgia acompanhando a comunidade cristã em todo o mundo, que junta, uníssona, celebra os mistérios da nossa salvação. A começar pelo grande mistério da encarnação do Verbo de Deus. Este é o sentido do Natal, quando Deus, eterno, se faz homem para nos redimir no tempo. E como é um tempo grave, solene, importante e decisivo, como o da Páscoa, ele é precedido por uma preparação, que é exatamente o Advento. E nós não podemos negligenciar e deixar passar desapercebido e de qualquer jeito este momento. E é exatamente este o teor das leituras da liturgia deste primeiro domingo do Advento. Mas antes eu quero enfatizar que o sentido da liturgia é exatamente acompanhar não só a igreja, mas junto com ela a vida de Cristo que se renova em nós. Ou seja, é Cristo que vai nascer em nós. E nós precisamos, neste momento, nos unir a Maria e a José, que estão na expectativa deste parto salvador. Acompanhar Jesus Cristo desde o momento em que ele foi concebido no ventre da sua mãe, pela anunciação do anjo, e desde aquele momento de tensão, de expectativa, de confiança na promessa de Deus, que foi explicitamente feita desde Abraão, na verdade, desde Adão e Eva, quando Deus prometeu que a mulher pisaria na cabeça da serpente e que a serpente morderia o calcanhar da mulher, mas da semente desta mulher, do fruto desta mulher, nascerá um Salvador. E, portanto, Eva é figura de Maria, e no livro do Apocalipse, capítulo 12, a gente lê a mãe de Deus prene, esperando o filho e protegendo o seu filho do dragão que quer solapá-lo. Então, esse é o mistério da nossa salvação. A vitória de Cristo das forças do mal, do pecado, e como nós confiamos nesta promessa. Tá? Então, o que nós temos na liturgia da missa de hoje é o seguinte, e a gente precisa que o nosso conhecimento bíblico seja para entender a liturgia da missa. Pela autoridade do magistério da igreja, essas leituras que todos nós fazemos juntos no domingo, que é o dia do Senhor, têm um sentido e têm uma unidade. E nós precisamos aprender a unir o Antigo e o Novo Testamento. A primeira leitura do profeta Jeremias e o Salmo com a segunda leitura de São Paulo aos Tessalonicenses e o Evangelho de Cristo, que nos traz uma promessa e uma reação a essa promessa. E você tem que empregar a primeira pessoa numa reflexão como essa. Qual é a minha reação diante da promessa de Deus? A fé vem da pregação, diz São Paulo. A igreja está pregando por meio dos seus pastores e por meio de todos os seus membros. Como você reage a esta promessa? Bem, na primeira leitura, o profeta Jeremias anuncia, no contexto da antiga aliança, da aliança que Deus fez com Abraão, Isaque, Jacó, Moisés e que culminou com Davi, a nova aliança. Ele promete os bens futuros e promete uma semente da justiça, que é Cristo, pelo qual Judá será salvo. E Jerusalém, que somos nós, terá uma população confiante. Ou seja, a virtude que desponta aqui para o povo eleito na antiga aliança é a da confiança, mesmo nas tribulações do mundo. Cristo disse, no mundo tereis tribulação. Coragem, eu venci o mundo. Isto é uma promessa, mas uma promessa da nova aliança, que não se restringe apenas aos judeus, a Jerusalém. Portanto, Jerusalém é uma figura do Antigo Testamento, que é a igreja no Novo Testamento. E a igreja é a comunidade do povo eleito que lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro, que é toda a igreja
batizada na morte e na ressurreição de Cristo e justificada pela fé em Cristo que nos salvou. Portanto, tudo depende da fé, da fidúcia, da fidedignidade de Deus. Deus é fidedigno. A igreja que escreveu a palavra de Deus e a transmitiu historicamente para nós na Sagrada Escritura e que a proclama na liturgia da missa é fidedigna, porque é inspirada pelo Espírito Santo. Deus é fidedigno, a igreja é fidedigna e nós temos que ser fiéis. Esse é o sentido da fé. A fé tem um polo subjetivo, que somos nós que acreditamos em Deus por meio da igreja, por meio da palavra de Deus, escrita e preservada pela igreja e proclamada pela igreja. Deus é fidedigno, eu sou fiel. Deus é digno de fé e eu tenho fé. E essa fé se manifesta na fidelidade, na perseverança, na confiança. E é exatamente isso que São Paulo, na segunda leitura, nos diz. Nós temos que nos preparar agora para a segunda vinda de Cristo, porque ele já veio. E é isso que nós celebramos no Natal, a primeira vinda de Cristo. O Natal é a encarnação do Verbo de Deus. Na plenitude dos tempos, Cristo veio na humildade e no sofrimento, representados claramente na cena do Natal da manjedoura com os animais e os pastores. As pessoas simples, num nível social baixo e aparentemente desimportante, e os animais, que estão aquém da nossa natureza, foram as testemunhas. Por outro lado, na segunda vinda, ele virá glorioso, no fim dos tempos, com poder e glória. E essa glória foi antecipada no Natal. A glória nos céus, pelos anjos que cantam no exército a paz na terra aos homens de boa vontade. E cantam a glória do Senhor nos céus. E os reis na terra o glorificam. Os 3 reis magos representam essa glória, que também tem uma dimensão terrena. Então a primeira vinda na plenitude dos tempos, antecipada pelas promessas da antiga aliança e as promessas dos profetas da antiga aliança, como Jeremias, que nós vimos na primeira leitura. Por outro lado, o tempo da igreja, que é este tempo que nós estamos, e que o profeta, que o apóstolo Paulo está, nos exorta a preparar-nos não para a primeira vinda, mas para a segunda vinda, que é a vinda gloriosa. E como nós nos preparamos para esta segunda vinda? Agora é o momento de progredir espiritualmente, porque agora nós temos o Espírito Santo que se derramou em nosso coração e, portanto, a nossa esperança agora é firme, é fidedigna, é fiel. E São Paulo nos exorta a ter um amor transbordante, como o que ele tem por nós, porque Cristo lhe derramou no seu coração o amor. Portanto, progredir espiritualmente. Nós temos que ter metas ascéticas, espirituais, concretas, para melhorar em algum ponto da nossa vida moral e espiritual neste advento. O advento não pode só passar como o mês transcorre de forma aleatória. Ele precisa ser pensado, planejado, preparar uma boa confissão, preparar uma visita a um doente, a um familiar, uma reconciliação, um pedido de perdão, uma tentativa, por mais aparentemente difícil que seja, de se reconciliar com alguém, de estar presente, de se esforçar para amar mais, para transbordar, para deixar que esse amor de Cristo no nosso coração nos atravesse, nos transpasse e nos faça alcançar os outros. Porque, e esse é o tema do Evangelho, exatamente a vinda gloriosa do Senhor, que se conecta diretamente com as leituras do final do ano litúrgico. Porque vejam, o último domingo do ano litúrgico é o de Cristo Rei. Cristo não é um rei deste mundo, como disse a Pilatos, quando lhe perguntou se era rei. Cristo é rei, mas não deste mundo, por isso que ele se submeteu à autoridade do rei deste mundo, que é César, e que está representado por Herodes e por Pilatos. Né? No final dos tempos, ele virá como filho do homem glorioso, numa nuvem com grande poder e glória. É isso que diz nosso Senhor, já em Jerusalém, nas vésperas da sua paixão e morte. Ele fala dos sinais dos tempos, no sol, na lua e nas estrelas, remontando aos livros proféticos, como os de Daniel,
que prevê exatamente o Filho do Homem glorioso, e o livro do Apocalipse, que é o livro profético do Novo Testamento. Portanto, a segunda vinda de Cristo, no primeiro domingo do Natal, nos conecta a primeira vinda e a segunda vinda, a vinda humilde e sofrida com a vinda gloriosa e extraordinária. E há duas reações possíveis para ambas as vindas, mas o que ele fala é da segunda vinda. A primeira reação é das nações pagãs distantes da fé, que não acolheram a fé, que ficam angustiadas e amedrontadas a ponto de desmaiarem. E a nossa reação adequada, proposta por Nosso Senhor, é a de levantar a cabeça. E isso também está presente no Salmo. Levantar a cabeça, erguer a cabeça, porque a nossa libertação está próxima. Agora, há uma condição, e é essa virtude que é fundamental do advento, como diz Nosso Senhor. A mesma virtude que nós temos que ter agora que o Natal, a primeira vinda, já passou, e nós renovamos liturgicamente essa primeira vinda todos os anos no Natal. Agora nós temos que ter a vigilância da oração constante, da concentração em Deus, no mais importante, no nosso destino eterno, na nossa morte pascal, da passagem deste mundo para o próximo. E para isso, nós não podemos nos distrair e nos dissipar na devassidão do sexo, na embriaguez da bebida, nas preocupações da vida. Este período preparatório para o Natal muitas vezes é assodado, é assoberbado de festas meramente sociais e protocolares, confraternizações. Essa palavra é muito bela, porque tem a palavra fraternidade, de irmandade em Cristo, em Deus Pai, que é muito bom. Não estou dizendo para que nós não exercitemos as virtudes da sociabilidade, da convivência, estejamos presentes em todas as festas. Mas elas não podem nos distrair da oração. Não pode ser um período de consumismo e de esgotar o 13º salário no mercado, como um fim em si mesmo, como um rito vazio e meramente social. A gente tem que lembrar, por fim, daquela passagem da primeira carta de São João que diz: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e o orgulho da riqueza ou a soberba da vida não vem do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa com as suas concupiscências, mas o que faz a vontade de Deus permanece eternamente. A concupiscência é o desejo desordenado, são os vícios, o pecado, e o sexo nos bitola, a bebida nos embriaga. O que Nosso Senhor nos exorta aqui é para nos prepararmos com vigilância, com concentração, com oração, com expectativa, como a de Maria, que guardava todos esses mistérios no seu coração. Então eu desejo que você tenha um advento abençoado, sagrado, preparando-se de fato para este momento liturgicamente grave, decisivo na nossa vida. E acompanhando e entendendo as passagens bíblicas que a Igreja nos traz para vivermos corretamente a nova e eterna aliança, para entendermos o mistério da nossa vida cristã, que é a paixão, que é a encarnação, paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor, e espera para a sua segunda vinda. Nós devemos esperar a segunda vinda como nós esperamos a primeira vinda. A segunda vinda virá, não sabemos quando, mas não pode nos pegar desprevenidos. O Natal não pode nos pegar desprevenidos. Por isso temos que nos preparar ao longo dessas semanas do Advento.